Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do curso de Astronomia Observacional e Fundamentos de Cosmologia. Esse é o nosso terceiro vídeo dessa série. Nós ainda continuamos dentro do primeiro tema, que é a medição do tempo e a regularidade dos astros. Nos vídeos anteriores, na aula 1 e na aula 2, na aula 1.1 e na aula 1.2 desse curso, a gente já começou falando um pouco sobre a regularidade dos astros. A gente falou sobre como essa regularidade foi utilizada por muitos povos da antiguidade para realizar a marcação do tempo. Discutimos por que era necessário fazer essa marcação, dentre outros motivos, Essa marcação do tempo era utilizada por motivos agrícolas, para você prever a época certa da colheita, a época certa para plantar, por motivos religiosos também. E nós vimos dois dos primeiros calendários que foram criados a partir da regularidade do movimento dos astros. Nós falamos sobre os primeiros calendários, ou o primeiro calendário da antiga Mesopotâmia, e também falamos sobre um dos calendários primitivos do antigo Egito. Nesse vídeo, então, a gente vai falar um pouco sobre as origens do nosso calendário, do calendário atual. Do calendário atual, quando eu me falo calendário atual, estou me referindo ao nosso calendário ocidental. Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, muito antes da gente ter relógios mecânicos, da gente ter os calendários modernos, as civilizações antigas elas já deram um jeito de marcar o tempo, de criar os seus calendários baseados principalmente no movimento dos astros. Então, civilizações como a civilização do Egito Antigo ou a civilização da antiga Mesopotâmia desenvolveram um método ou alguns métodos de medição do tempo baseado no movimento dos astros, baseado no movimento do Sol, baseado no movimento da Lua e baseado no movimento das estrelas. Como a gente viu no Egito, no Egito Antigo, o calendário utilizado era um calendário do tipo solar, mas esse calendário estava ligado tanto ao ciclo do rio Nilo, e essas enchentes do rio Nilo elas foram associadas à estrela Sírius. Então, quando a estrela Sírius começava a aparecer no céu pouco antes do amanhecer, você tinha ali a marcação do início das cheias do rio Nilo, e esse era também o início do ano agrícola egípcio. Então, no vídeo de hoje, nós vamos discutir os impactos que esses antigos calendários tiveram no nosso calendário atual, no nosso calendário aqui do Ocidente. Bom, então, o nosso calendário, ele se baseia principalmente no antigo calendário romano. E um dos primeiros calendários da Roma Antiga eram calendários lunares, ou seja, calendários que eram baseados no ciclo lunar. Esse ciclo lunar, que nós também podemos chamar de mês lunar, ele tem uma alternância entre 29 e 30 dias. Nós já vimos algo desse tipo quando a gente falou do calendário da antiga Mesopotâmia, que também era um calendário com base lunar. Nós vimos também que o ciclo da Lua, o ciclo das fases da Lua, dura 29,5 dias. Então não faz sentido você ter um mês de 29,5 dias. Então o que é que alguns povos da antiguidade fizeram? Fizeram meses intercalados de 29 e 30 dias. Porque aí no final de um ano lunar, 12 ciclos lunares, você tem uma média de 29,5 dias por mês. Uma vez que um mês é 29, o mês seguinte é 30, depois 29, depois 30 de novo, são intercalados. E nós vimos também que quando você soma esses 12 meses de 29 ou 30 dias, o resultado é um total de 354 dias por ano. Portanto, o ano lunar, que é um ciclo de 12 meses lunares, ele tem uma duração de 354 dias, o que difere do ciclo solar, que é de 365 dias aproximadamente. Então você tem uma divergência, lá na Roma Antiga eles já sabiam disso também, Você tem uma divergência entre o calendário solar, ou o ano solar, e o ano lunar. Para corrigir essa diferença, a cada 3 anos, na Roma Antiga, adicionava-se um mês extra, que era para ajustar o ano solar e para que ficasse o ano com aproximadamente 365 dias. Isso aqui é muito parecido com a estratégia que foi utilizada pelos povos da antiga Mesopotâmia, pelo primeiro calendário da Babilônia, Só que esse sistema também acabou se tornando irregular com o passar do tempo. Como a gente viu,
até mesmo o calendário da Mesopotâmia, ele tinha um problema. O calendário romano também foi ficando irregular, porque mesmo com esse ajuste, não era suficiente para você regularizar o ciclo solar com o ciclo lunar. Então, para resolver esse problema, nós tivemos a criação do calendário juliano, que foi um calendário criado pelo general Júlio César. Então, a reforma no calendário realizada por Júlio César, né, que foi em 46, que ocorreu em 46 a.C., ou 46 antes da Era Comum, ela deu origem ao que a gente chama de calendário juliano. Eu já falei em um vídeo passado que o Júlio César, quando ele foi ao Egito, e durante muito tempo o Egito fez parte do Império Romano, bom, então ele ficou muito admirado com o calendário do Egito antigo, tanto que ele quis fazer algo semelhante em Roma. E para isso ele contou com a ajuda dos astrônomos do Egito. Um desses astrônomos foi o Sósígenes, de Alexandria. Então, com a ajuda dos calendaristas, dos astrônomos egípcios, como é que ficou o calendário juliano? O calendário juliano estabeleceu que o ano civil teria 365 dias, sendo que a cada 4 anos você teria um ano bissexto, ou seja, um ano com um dia a mais. De forma que esse ano bissexto teria 366 dias. Então isso resultava aí em uma média, né, de 365,25 dias por ano. Então essa era a duração média do calendário juliano. Ou seja, 365 dias, só que a cada 4 anos você tinha um ano bissexto em que se acrescentava mais um dia no calendário, resultando aí numa média de 365,25 dias por ano. Então aí por 1.600 anos ele foi utilizado sem grandes problemas. Mas o calendário juliano contém um erro também, ele não é perfeito. E o erro do calendário juliano é de um dia de erro a cada 128 anos. Ou seja, passados 128 anos, o ciclo lunar e o ciclo solar, eles têm uma defasagem aí de um dia. E isso acabou, com o passar do tempo, né, claramente, se tornando um problema. Então, por isso que ele não foi utilizado por mais de 1.600 anos. Não foi utilizado porque ele já vinha acrescentando um erro de alguns dias. Mas, diferentemente do que acontecia com os calendários antigos, da antiguidade, onde o erro, o principal impacto do erro estava nas datas que influenciavam nas estações do ano, portanto influenciavam no ano agrícola das antigas civilizações, o que levou a uma reforma no calendário juliano, ou na verdade a uma substituição do calendário juliano, foi um problema que ele tinha, que era o problema da data da Páscoa. Como a gente viu, então, o calendário juliano, ele tinha um erro de um dia a cada 128 anos. Só que isso acabou impactando na comemoração da data da Páscoa. Antes da gente falar um pouquinho, né, sobre esse erro, vamos falar sobre a data da Páscoa especificamente. A data da Páscoa, ela é uma daquelas datas de comemoração ou uma daquelas datas religiosas da Igreja Católica que ela não tem uma data fixa de comemoração. Então, diferente do Natal, por exemplo, que é considerada a data do nascimento de Cristo, que é 25 de dezembro, a data da Páscoa ela é uma data móvel. Ela é uma data que muda de ano para ano. Isso acontece, né, porque não se tem uma data certa para a crucificação de Jesus Cristo. O que se sabe é que essa crucificação ela aconteceu durante uma Páscoa, ou durante as comemorações da Páscoa. E se sabe isso através dos evangelhos. Então você tem alguns livros dos evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre esse período da paixão de Cristo, a última ceia, o Calvário, a crucificação, a ressurreição. E nessas passagens fica claro que tudo isso aconteceu perto de um período de Páscoa, Páscoa judaica, né, no caso. Então, uma dessas passagens, que é Mateus, o capítulo 26, versículo 17, diz o seguinte: No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então, isso aqui é uma preparação para a última ceia, e fica claro
que está perto do período de Páscoa. Só que como não tinha uma data específica, o que acontecia é que diferentes lugares comemoravam a Páscoa em datas diferentes. O que a Igreja Católica viu isso como um problema, porque você não tinha uma unificação das comemorações da Páscoa. Então foi necessário determinar ou estipular uma forma de comemorar a Páscoa. E essa forma se baseia em alguns elementos astronômicos. Então você tem a data da Páscoa baseada no equinócio e também em uma lua cheia. E por que isso acontece? Bom, a Páscoa judaica ela começa no 14º dia do mês de Nissan, no caso no calendário hebraico, né, que é um calendário com base lunar. Então nesse dia, no 14º mês do mês de Nissan, a lua vai estar cheia ou vai estar quase cheia, porque os meses hebraicos eles começavam com a lua nova. Então 14 dias depois da lua nova você tem uma lua cheia ou uma lua quase cheia. Além disso, a data da Páscoa também tem origens pagãs, porque essa data ela sempre acontece perto de um equinócio. Equinócio a gente vai falar mais para frente, mas basicamente é quando o dia e a noite eles têm aproximadamente a mesma duração de 12 horas. E no caso a gente está falando dos povos do hemisfério norte, então essa data ela acontece, a data da Páscoa acontece perto de um equinócio de primavera. E essa data do equinócio de primavera, na antiguidade dos povos antigos, ela era comemorada porque era a marcação do fim do inverno e o início da primavera. Então por isso era uma data importante e era uma data onde ocorriam muitas comemorações dos povos pagãos, que acabou sendo incorporado por outras religiões, como por exemplo a religião judaica e o próprio catolicismo. Bom, então precisava-se, definir uma data de comemoração para a Páscoa para evitar esse problema de vários lugares comemorando a Páscoa em datas diferentes. Até o ano 325 da Era Comum não existia um consenso, então, na Igreja Católica quanto à data exata da ressurreição de Cristo. Até que no ano 325, portanto, para resolver esse, dentre outros problemas, ocorreu o Concílio de Nicéia. Os concílios eles eram assembleias, reuniões formais, onde você tinha os bispos da Igreja Católica, os líderes da Igreja Católica se juntavam, se reuniam para discutir e para definir questões relacionadas à crença, às doutrinas, às liturgias e às disciplinas da Igreja. Então, portanto, esses concílios eles tinham uma grande influência, e uma grande importância também teológica, tanto teológica quanto política. Especialmente aí quando a gente está falando nos primeiros séculos do cristianismo. E aí em 325 houve o Concílio de Nicéia. E aí esse concílio ele teve vários objetivos, como por exemplo unificar a doutrina cristã, estabelecer datas litúrgicas, datas de comemoração, como por exemplo a data da Páscoa. Isso também foi um dos motivos do concílio ter sido realizado. Então, no Concílio de Nicéia, definiu-se que a data da Páscoa seria comemorada no primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre após o equinócio vernal. Então, o que é que a gente sabia? O que é que se sabia já, Que a Páscoa ela ocorria perto de um equinócio e que a Páscoa judaica ocorria durante uma lua cheia. Portanto, a ressurreição de Cristo deveria ter ocorrido em uma data próxima onde ocorreu um equinócio e também em que tenha ocorrido uma lua cheia. Mas eles também precisavam definir uma data para o equinócio, porque o equinócio ele pode mudar de um ano para outro, ele pode variar o dia que ele cai especificamente. E, além disso, ele não ocorre na mesma data para lugares diferentes, por conta de questões de fuso horário. Então, eles fixaram no Concílio de Nicéia a data do equinócio, o equinócio vernal, o equinócio de primavera no hemisfério norte, fixaram essa data como sendo o dia 21 de março. Então, como foi definida, como é que ficou a data de comemoração da Páscoa? Ficou unificada, todo mundo iria comemorar a data da Páscoa após o equinócio vernal, sendo que o equinócio vernal ocorreria no dia 21 de março, e após, no primeiro domingo, a comemoração iria ocorrer no primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre após o equinócio vernal.
Então você tem que esperar um equinócio vernal acontecer. Então depois do dia 21 de março, você espera acontecer a primeira lua cheia, e depois dessa lua cheia, o primeiro domingo depois dessa lua cheia é que é a data da Páscoa. Vamos ver aqui no estelário um exemplo prático para mostrar isso. Bom, então nós estamos aqui com o estelário, ok? E vamos tentar simular a data da Páscoa. Primeira coisa, eu vou colocar, vim aqui para a data do equinócio, que ficou definido, né, como sendo o dia 21 de março. Então, no Concílio de Nicéia, se definiu que o equinócio aconteceria no dia 21 de março. Deixa eu pausar o tempo aqui. Ok. Bom, então nós temos o dia 21 de março, e vamos esperar a primeira lua cheia após o dia 21 de março. Então, deixa eu adiantar aqui o tempo. Vamos ver como é que está a lua. Acho que temos que passar mais aqui. Passando mais algum tempo aqui até... Pronto, a lua nasceu aqui. Então a lua, ela está no quarto... Perto, né? Do quarto crescente. Com o passar do tempo... Deixa eu selecionar ela. Com o passar do tempo, ela vai aumentando. Na verdade está diminuindo, né? Então aqui ela está no quarto... Ela estava aqui no quarto minguante. Com o passar do tempo vai diminuindo o seu brilho. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Então, lua nova. Deixa eu tirar o planeta Terra. Lua nova. Vou passar mais alguns dias. Crescente, quarto crescente. Até que ela vai chegar aqui no dia 12. Ela já vai estar perto aqui da lua cheia. Então, dia 12 de abril. Nós temos aqui as 6 horas, né? Deixa eu colocar na Terra, ela não nasceu ainda. Vamos esperar ela nascer. Passando aqui, pronto. Às 17 horas ela já nasceu, dia 12 de abril, às 17 horas, ela está 100% iluminada. Você vê aqui, ó, iluminação 100%, ou seja, ela está na fase cheia. Então, a primeira lua cheia depois do equinócio vernal, ou seja, a primeira lua cheia depois do dia 21 de março, ela aconteceu no dia 12 de abril. E o dia 12 de abril, se você olhar o calendário, o dia 12 de abril ele caiu num sábado. Então o que é que se espera pela regra, né? Você tem a lua cheia, a primeira lua cheia depois do equinócio ocorreu no dia 12 de abril. Então a data da Páscoa seria o primeiro domingo após essa lua cheia. Como a lua cheia aconteceu no dia 12 de abril e o dia 12 de abril é um sábado, o primeiro domingo é o dia seguinte. O primeiro domingo após a lua cheia é o dia seguinte. Ou seja, se a gente fosse considerar aqui a lua cheia real, o primeiro domingo seria o dia 13 de abril. E, portanto, você deveria ter a comemoração da Páscoa no ano de 2025, no dia 13 de abril. Porém, tem um detalhe. Essa data que a gente está falando aqui, do dia 12 de abril, é a data da lua cheia real. Ok? Só que essa data específica da lua cheia, ela tem alguns problemas. Então, quais são esses problemas? A data da lua cheia que a igreja utiliza não é a data real da lua cheia, e sim uma data baseada em tabelas eclesiásticas. Então, pelo calendário da igreja, pelo calendário das tabelas eclesiásticas, a lua cheia ela acontece não no dia 12 de abril, e sim no dia 13 de abril, que é o domingo, né? Domingo, dia 13 de abril. Só que a Páscoa ela tem que acontecer após a primeira lua cheia. Então, o primeiro domingo após a lua cheia é o domingo seguinte, que é o dia 20 de abril. Então, o motivo da Páscoa ser comemorada no dia 20 de abril e não no dia 13 de abril é que a lua cheia em que a igreja se baseia não é a lua cheia astronômica, não é a lua cheia real, e sim uma lua cheia baseada em tabelas eclesiásticas. E por que tem que ser assim, né? Por que a igreja escolheu fazer isso? Bom, primeiro que na época do concílio de Nicéia, em 325 da Era Comum, você não tinha uma forma exata de calcular a posição real da Lua. Então você não tinha uma forma exata de determinar
a lua cheia, por isso utilizavam-se tabelas astronômicas. Além disso, a lua cheia real ela pode ocorrer em datas diferentes devido à questão dos fusos horários, né? Então, diferentes localidades elas podem ter a lua cheia acontecendo em datas diferentes. Então, novamente, para você manter a unificação, para que a data de comemoração da Páscoa ela fosse comemorada no mesmo dia no calendário de todos os lugares, é necessário você utilizar as datas dos eventos astronômicos que são obtidos a partir das tabelas eclesiásticas. Então, por isso que a data da Páscoa ela acontece não no dia 13 de abril, como deveria ser pela lua cheia astronômica, né, a lua cheia real, e sim no dia 20 de abril pelas tabelas eclesiásticas. Bom, mas voltando para o problema do calendário juliano, lembrando que o calendário juliano ele tem um erro de um dia a cada 128 anos. Com o passar do tempo, esse erro foi se acumulando. De forma que no ano 1582, o erro ele já era, no calendário juliano, né, no caso, já era de 10 dias. Então, o equinócio vernal, em vez de cair no dia 21 de março, como foi definido no Concílio de Nicéia, e como era também no Concílio de Nicéia, ele já estava caindo no dia 11 de março. Então você tinha uma defasagem de 10 dias de uma data para outra. E isso impactava, dentre outras coisas, né, na data da comemoração da Páscoa. Então eles estavam comemorando a Páscoa em uma data errada, em uma data que eles não deveriam comemorar. Sabendo disso e percebendo isso, então começou-se um movimento. Esse movimento aconteceu sob o papado do Papa Gregório, que juntamente com as lideranças da igreja, em outro concílio, resolveu ajustar o calendário. Na verdade, criaram um outro calendário que ficou conhecido como calendário gregoriano, cujas bases são o calendário juliano, mas tem algumas alterações. A primeira alteração que aconteceu foi a retirada de 10 dias do calendário. Então, no calendário juliano, o calendário juliano termina no dia 4 de 10 de 1582. O dia seguinte, que deveria ser o dia 5, não é o dia 5 porque foi retirado 10 dias do calendário. Então o dia seguinte, que na verdade agora vai ser o dia 15 de outubro de 1582, vai ser o primeiro dia do calendário gregoriano. Então o calendário gregoriano é o calendário que nós utilizamos até hoje na sociedade ocidental. Esse calendário ele apresenta uma nova regra para os anos bissextos, porque se ele utilizasse a mesma regra antiga, teria o mesmo erro, com o passar do tempo ele ia ficar defasado novamente. Então, para evitar isso, a nova regra de anos bissextos é a seguinte: todo ano divisível por 4, ele é bissexto. Até esse ponto aqui, isso é a mesma coisa, na verdade, que a regra anterior do calendário juliano. Só que no calendário gregoriano você tem alguns pontos a mais. Então todo ano divisível por 4 ele vai ser um ano bissexto, exceto os anos que também são divisíveis por 100. Então se o ano for divisível por 4 e também for divisível por 100, esse ano ele não é um ano bissexto. Agora, se o ano for divisível por 4, se ele for divisível por 100 e também for divisível por 400, aí ele volta a ser bissexto. Então a regra é essa: se o ano é divisível por 4, ele é bissexto, a menos que também seja divisível por 100. Aí ele deixa de ser bissexto. A não ser que também seja divisível por 400, aí ele volta a ser bissexto. Um exemplo que aconteceu mais recentemente é o exemplo do ano 2000. Então, o ano 2000 ele foi um ano bissexto, por quê? Primeiro, ele é divisível por 4, e embora ele seja divisível por 100, ele também é divisível por 400. Então, por isso que ele voltou no caso, né, a ser um ano bissexto. Então, como regra geral, os anos terminados em 00, eles são bissextos apenas quando forem divisíveis por 400. Então, o ano 2100, ele não será um ano bissexto, porque 2100 não é divisível por 400. Só que o calendário gregoriano também não é um calendário perfeito. Ele tem o seu erro. Só que aí é um erro muito menor do que o calendário juliano. No caso do calendário gregoriano, é um dia de erro a cada 3.300 anos. Então, passados 3.300 anos é que você acumula um dia de erro, que é bem melhor do que o calendário gregoriano. Então isso é um problema que os calendaristas do futuro, né, também vão ter que se debruçar sobre ele.
E no nosso calendário atual, a gente ainda traz alguns resquícios da relação dos dias da semana com os astros. Porque no passado, os dias da semana, eles eram homenagens feitas aos astros, ou no caso, aos deuses. Então, cada dia ele representa ou ele homenageia um deus ou um astro diferente. Bom, então primeiro nós temos a divisão da semana em 7 dias. Isso já tem relação com as fases da lua, como a gente viu lá no calendário da Babilônia. O calendário da Babilônia era um calendário de 29 ou 30 dias, o mês, né, que é um mês lunar. E você tinha uma divisão de 7 dias que correspondiam às fases da lua. Então a gente ainda traz esse resquício, né, de 7 dias na semana no nosso calendário atual. E o nome dos dias ainda tem uma relação com os astros. Isso fica mais claro em outras línguas. No português não fica tão perceptível, né, essa relação. Mas, por exemplo, você tem aqui em espanhol a segunda-feira, que é lunes, claramente é uma referência à lua. Assim como em inglês também, Monday, que é o dia da lua. E em latim também, né, dies lunae. Terça-feira, martes em espanhol, dies martes em latim. Então esse dia aqui é um dia em homenagem a Marte. No caso em inglês é Tuesday, né, que é um dia em homenagem a um deus da mitologia nórdica. Assim como quarta-feira, que é Wednesday, é um dia em homenagem a Odin, só que faz referência a Mercúrio. Por exemplo, em espanhol, miércoles, e em latim, dies Mercuri. Então são dias aqui em homenagem ao planeta Mercúrio. Em inglês você tem Sunday, que é o domingo, que é o dia do sol. Então há uma clara referência ao sol. Enquanto nas outras línguas é mais uma questão relacionada à igreja. Então os dias da semana são dias em homenagem aos astros. Só que aqui, em português, a gente vê que não tem nenhuma referência a astro, né? Então você tem domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Não tem nenhuma referência direta aqui ao nome dos astros. Isso acontece porque os nomes dos dias da semana em português, eles têm uma forte influência católica. Mais especificamente na Semana Santa. Então, no passado, a Semana Santa ela era comemorada durante uma semana. Então, era a semana que antecedia o domingo de Páscoa. Então, começava-se a Semana Santa em um domingo, e aí o segundo dia da Semana Santa era a segunda-feira. E é feira porque vem do termo em latim que significa feriado. Porque na Semana Santa era considerada uma semana de feriado. Então, segunda-feira basicamente significa o segundo dia de feriado da Semana Santa. Terça-feira, o terceiro dia de feriado da Semana Santa. Quarta-feira, o quarto dia de feriado da Semana Santa. Quinta-feira, o quinto dia de feriado da Semana Santa. Sexta-feira, o sexto dia de feriado da Semana Santa. Então, o feira vem desse termo em latim que significa feriado, né? Então, o feira ele tem origem na palavra feriae, do latim, que significa feriado religioso. E aí acabou-se pegando o costume, né, isso aqui só valia para a Semana Santa, mas acabou-se pegando o costume de chamar os outros dias da semana por esses nomes. Os meses do ano também têm uma relação com os astros, o nome dos meses. Na verdade, é mais uma relação com os deuses, e os deuses, como a gente viu, têm relações com os astros. Mais claro que ainda existe um resquício no nome é o mês de março, que é o mês romano, tem origem no mês romano de Marte, que era o deus da guerra. Então, essa data aqui, esse mês de março, ele marcava na antiguidade o começo do ano agrícola e o ciclo da primavera, o início, né, da primavera no hemisfério norte. E aí você tem outros meses, e aqui eu chamo a atenção para o mês de julho e para o mês de agosto. A duração dos meses ficou definida assim. O mês de janeiro, que tem 31 dias. Fevereiro, que deveria ter 30, mas pela questão do ano bissexto foi tirado um dia. Então deveria ficar com 29, mas depois também foi tirado um outro dia. Por isso que ficou com 28. Daqui a pouco eu falo por que esse dia extra de fevereiro foi tirado. O mês de março tem 31 dias novamente.
e veja que aqui é intercalado. Então, março 31 dias, abril 30 dias, maio 31, junho 30, julho 31, agosto 31 também. E aqui isso aconteceu porque julho foi um mês que foi criado pelos romanos e era um mês em homenagem a Júlio César, porque era o mês de nascimento de Júlio César. E julho tinha 31 dias. Augusto César, que foi um imperador posterior a Júlio César, também quis um mês para si mesmo, né, para chamar de seu, e por isso criou-se o mês de agosto, nomeou-se o mês de agosto, que foi o mês seguinte ao mês de julho. O mês de agosto deveria ter 30 dias por essa intercalação que a gente viu, né? 31, 30, 31, 30. Mas, para não ter uma quantidade de dias menor que a de Júlio César, então o mês de agosto ficou também com 31 dias. E aqui a gente tem o restante dos nomes dos meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso aqui guarda resquícios do primitivo calendário romano, que era um calendário de 10 meses. Então, bem antes da reforma de Júlio César, do calendário juliano, o calendário tinha 10 meses, e esses meses aqui eram os 4 últimos meses, né? Setembro era o mês 7, outubro o mês 8, novembro o mês 9, dezembro o mês 10. E aí ficou ainda nos nomes dos meses, né, esses resquícios da antiguidade. Além disso, você tem os astros influenciando nas festas religiosas. Como a gente já viu, você tem uma influência na data da Páscoa, e a data da Páscoa ela acaba influenciando outras festas da igreja. Então ela influencia a data da quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é o período, 46 dias antes da Páscoa. E aí você pega os 46, tira os domingos, você tem um período de 40 dias, que é o período de Quaresma. E aí, antes da quarta-feira de cinzas, você tem o Carnaval, que é uma festa pagã e tem o seu origem ligado ao início da primavera, como também eu já falei aqui. Bom, e aí a data da Páscoa, a gente já falou sobre a data da Páscoa, está relacionada ao equinócio, está relacionada à lua cheia. E a data da Páscoa, pelas regras que a gente viu, pelas regras definidas pela igreja, a Páscoa ela só pode ocorrer entre os dias 22 de março e entre os dias 25 de abril. Também tem outras festas religiosas que estão relacionadas com festas antigas, festas pagãs. Por exemplo, o São João, ele é originário de uma festa pagã que honrava o Sol no hemisfério norte. E a data do São João, que é 24 de junho, acontece próximo à data do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano. Então, no caso, solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul. Então a igreja ela aproveitou essas datas em que já aconteciam essas comemorações e colocou outras comemorações relacionadas à religião cristã nas mesmas datas ou datas próximas. Nós temos o Natal também, que também é originário de festas pagãs relacionadas ao culto ao Sol no hemisfério norte. O Natal ele acontece no dia 25 de dezembro, que também é próximo de um solstício. No caso, solstício de inverno no hemisfério norte, solstício de verão no hemisfério sul. Bom, pessoal, por enquanto é só. Por hoje ficamos por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de medir a duração do dia e falar sobre a diferença entre o dia solar e o dia sideral. E também vamos discutir como é que a gente define o meio-dia solar. Aguardo vocês no próximo vídeo e até mais.